direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo, mais uma edição do programa Jogo de Ideias. E essa edição faz parte de uma série especial que estamos realizando sobre a história em quadrinhos no Brasil. Não só história em quadrinho, ilustração, charge, cartoon, como eu já disse, um pouco da história da imprensa também, você vai, da história recente da imprensa brasileira, você vai saber aqui nessa série de programas que contam pela ordem com o Luiz G, o nosso convidado de hoje, o Laércio Coutinho, que aliás eu já agradeço. Obrigado, Laércio, Eu que agradeço. Está aqui com a gente para mais esse trabalho. O André Damer e os irmãos Fábio e Gabriel. Né? E a partir daí a gente tem um pequeno retrato, pelo menos, dessa atividade do ilustrador e da história em quadrinhos no Brasil. Tudo bom, Laércio? Tudo indo. Vou começar com a mesma pergunta, que é a pergunta fundamental para todos, né? Que é exatamente como é que você se entendeu, né? Um quadrinista, um ilustrador, né? Você não vou ser nem arquiteto, nem médico, nem mecânico, né? Não. Esse é o meu ponto de partida na vida, é disso que eu quero viver. Você tem ideia, você tem na lembrança esse momento? Não. Talvez ontem. Hoje não. Eu tentei ser arquiteto, inclusive. Tentou? Chegou a trabalhar no escritório? Não, tentei entrar na FAO. não deu certo. Porque quando chegou na época de prestar vestibular, eu estava numa indefinição total, todas as minhas vontades, todos os meus desejos apontavam para coisas que não eram e talvez ainda não sejam consideradas profissões, que é fazer cinema, fazer teatro, ser artista plástico, música, esse tipo de coisa. E a coisa mais parecida com profissão era arquitetura, mas eu tive um entendimento de para que servia aquele negócio todo de desenhar muito cedo na vida, mas eu não compreendia isso como profissão até a idade adulta, assim. Eu desenhava quando era criança, como qualquer criança desenha, né? E eu lembro de ter constatado o incrível poder que isso dá, né? De você poder incompridar as histórias, os filmes, os livros, as próprias histórias em quadrinhos que eu curtia, através do meu desenho. Quer dizer, ao terminar uma coisa que me emocionava, me deixava satisfeito, eu podia continuar aquilo, alterar, fazer a sua leitura. fazer a minha leitura, fazer uma versão daquilo. Isso você garoto? Garoto. Mas aí você tentou fazer a FAO. Tentei entrar na FAO, mas eu não cheguei a fazer um vestibular frustrado, não. Eu tentei entrar na FAO, mas ao mesmo tempo a escola de comunicações, chamava Comunicações Culturais nessa época, começou nessa época. Da ECA. É. Da ECA. Da USP. E alguém falou isso, tem uma escola lá que tem todas essas besteiras que você está querendo fazer e tal. Fiz alguns anos, daí entrou música, né? A cadeira de música começou naquela época, eu resolvi, que bom, vou fazer música. Tudo assim, né? Porra louquice. E eu fui convencido a me dedicar a desenhar por um professor de música. Quem? Eu acho que ele não te queria na área de música ou porque você desenhava muito bem? Não, mais ou menos. O Vili, ele sabia. O Vili? O Vili Correia. Ele é meu amigo até hoje, é uma pessoa deliciosa, mas ele entendeu que o fluxo do meu desejo estava indo para desenho mesmo. Não que eu fosse uma negação em música, mas não é isso que é importante. Ele falou isso, se você não fizer música, você morre? Não morro. Se você não puder desenhar, você morre? Morro. Então, não morra. Então não morra, vai fazer isso, tranca isso aqui, depois você pensa. Legal, eu não tranquei, eu perdi a matrícula e tal. Não tranquei, mas comecei a desenhar e arrumei emprego e tudo. Depois eu entrei de novo na faculdade para fazer jornalismo, que aí eu queria um canudo, eu queria fazer tinha
uma perspectiva assim de formação acadêmica, né? Eu queria... Você concluiu o jornalismo? Não, eu não concluí nada. Mas eu queria, de alguma forma, incluir ou colaborar para que fosse incluída a ilustração dentro do currículo das faculdades. Hoje em dia eu acho ótimo eu não ter conseguido fazer isso, nem tentei direito, né? Porque isso na época ia fortalecer justamente a tendência corporativista, quer dizer, ia se ampliar, pelo que eu conheço da categoria, provavelmente isso ia fortalecer a ideia de ampliar a obrigatoriedade de diploma também para ilustradores, porque essa ideia pintou no Congresso. Está brincando? Foi. Mas isso, quando? 80 e tantos. Eu sei que o Enfio, não, foi no começo de 80 e pouco. O Enfio despencou para o Congresso, ele não era delegado de nada, mas ele fez uma defesa apaixonada da ideia da não obrigatoriedade para chargistas. Ele falou assim, eu virei chargista e humorista porque a minha mãe me dava sovas. Eu fiquei traumatizado e eu canalizei toda essa frustração para desenhar piadas. Então, se der para incluir isso no currículo das escolas, beleza. Uma mãe, que a mãe de cada... Que dá uma sova em cada um. Daí todo mundo deu risada e graças a Deus a coisa não passou, né? O balão subiu com você? Foi o que te mudou a vida e você decidiu, pô, esse é meu negócio? Foi essa revista? O balão foi bem marcante. Eu e o Luiz tínhamos constatado que não tinha onde publicar em São Paulo, que a gente estava querendo já se profissionalizar, publicar, né, no mundo, vasto mundo, e não existia isso. Os jornais... Vocês estavam na faculdade, né? Estavam na faculdade, ele na FAO em comunicações. Aí a gente fez a revista Balão para isso, para fazer para dar vazão para isso, né? A gente achou que não era só nós, só eu e de fato tinha o Kiko, lá da FAO, o Sininho, começou a juntar gente, o Paulo Caruso, o Chico Caruso, o Angeli, daí a gente foi fazendo uma espécie de movimento, assim, né? Até hoje somos poucos, relativamente poucos, assim, desenhistas de quadrinhos, desenhistas de cartoon, não é muita gente, você acaba conhecendo todo mundo. O G, eu acho que era o representante de uma tendência dentro do balão, mais para ir para as bancas mesmo, né? O número 9 foi a expressão dessa dissidência dentro do balão. Uma parte queria continuar como um veículo dentro da USP, que é o que tinha sido, um fanzine dentro da USP, né? E outra parte queria ir para as bancas. Profissionalizar. Profissionalizar. Você era de que time? Eu era do time de deixar dentro da USP. Eu tinha já umas veleidades de política estudantil, não sei o quê. Eu não me lembro se eu já estava no partidão ou não, mas estava entrando já. Você pensava em usar o balão como um instrumento de da luta dos estudantes. Da luta dos estudantes, blá, 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 blá. E o G, os Caruso, o Alci, acho que o Ciame, a Daira também, eram todos... pelas bancas. Pelas bancas. E fizeram a revista 9, que é uma revista com vocação de banca, assim, né? E vocês vendiam como, então? Mão em mão. Assim, saíamos e íamos em fila de cinema, você chegou a vender? De teatro. Eu? É. Uxi, era fácil vender. A gente ia em lugares onde... era um público afim, sabe? Se você fosse no Riviera, por exemplo, um bar, chegava e mostrava, isso aqui é um gibi, tá afim, quer não sei o quê, R$2, 2 cruzeiros, né? Era barato, era muito barato, então era muito fácil vender. No final a gente estava vendendo em farol de carro, assim. Quer um balão? Aí era mais sumário. Fila no Cine, não era Belas Artes, acho que era... Não, acho que já era Belas Artes. Ali, em frente ao Riviera. Acho que já era Belas Artes. Mas era muito tranquilo vender. Assim, então a gente, em pouco tempo, vendia o suficiente daquela edição, que eram 2.000 exemplares, para fazer a próxima. Então, nunca tivemos problema de caixa. Assim. O Laerte fez uma seleção de imagens aqui, acho que umas 8 imagens,
Vamos correr e aí a gente também... Eu não botei em ordem cronológica, não. Vai ser Não, meio então tá. A gente vai... Vamos para a primeira. Bom, esse é o João Ferrador. João Ferrador é o personagem símbolo do Sindicato dos Metalúrgicos. Isso é de uma fase em que eu trabalhei, eu e amigo Sérgio Gomes, fundamos uma empresa chamada Oboré para fazer... Que existe até hoje. Que existe até Sérgio hoje. leva com tudo. Ele trabalha mais com área de rádio, rádio não sei o quê, mas naquela época o objetivo da Oboré era produzir material de campanha e jornais para os sindicatos dos trabalhadores. Isso era 78, 79, quando as greves do ABC começaram a apontar a ideia de uma participação operária na mudança e na transição para a democracia no Brasil, né? Foi quando surgiu o Lula e tudo. Agora, tem um problema nessa sua imagem que não tem a famosa frase. Eu vou confessar uma coisa, eu desenhei isso antes de... Essa não é... Esqueceu da frase? Esse não é o original? Porque eu tinha... Não, é o original, porque fui eu que desenhei. Deixa eu falar uma coisa. É porque eu tinha pedido na produção, o Ricardo sabe, o Ricardo Taira, que é o produtor do programa, ele sabe, eu tinha pedido para trazer uma camiseta. Falei, não é possível que o Laerte não tenha uma Não camiseta. só não tenho a camiseta, como não tenho nem o gibi onde saía isso. Porque, Infelizmente eu não essa era uma encontrei. camiseta que foi muito reproduzida no Brasil inteiro, né? E tinha uma frase que era, hoje eu não estou bom. Hoje eu não estou bom, que é uma frase, acho que cunhada pelo próprio Lula ou pelo Antônio Carlos Félix Nunes, que foi o criador intelectual do João Ferrador. O fato é que essa frase, hoje eu não estou bom, era um bordão dele, né, para entrar. Hoje eu não estou bom, mas por que, João Ferrador? Não, é porque os patrões ali estão fazendo isso, cara. E aí entrava no assunto. E ficou marcado também como o personagem que simbolizava a categoria no momento em que a luta se extremava, né, e o Lula foi preso, e teve toda uma série de desdobramentos. Mas você desenhava não só para os sindicatos metalúrgicos de São Paulo. Não. Com o Oboré você... Mais de 100 sindicatos. Porque a ideia era justamente ter uma equipe de várias pessoas que pudesse atender vários sindicatos de forma mais... Que não tinha a questão é que o sindicato não tinha um processo de comunicação também mais... Sim, mas a nossa ideia era que os sindicatos se apropriassem dessa possibilidade e criassem suas estruturas próprias, como os metalúrgicos de São Bernardo logo criaram. Eles foram, acho que, os primeiros a ter um time... Porque os sindicatos tinham todos, como tem até hoje, estrutura de advogados, dentista, médico, para atender o associado do sindicato. Assistencialista, era a ideia do assistencialista. E a nossa ideia era mostrar para os sindicatos que eles precisavam também ter um serviço de imprensa e campanha. Você estava dentro do Partidão na época? Estava. Você era um bom militante? Eu sei lá, eu tinha codinome. Você tinha codinome qual? Maurício. Maurício? Eu queria Vladimir, mas já tinha 15 Vladimir. Pode ser Vladimir? Não, não pode. Qual era a sua principal bandeira política dentro do Partidão? Por que você mais lutava? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito frágil teoricamente. Então as minhas leituras se resumiam assim, as primeiras 2 ou 3 páginas do Capital, eu achava lindo. Marx escreve muito bem. Marx, Freud, todos esses caras, não é à toa que eles são do caralho, porque eles realmente escrevem muito bem. Agora, a minha paciência e capacidade de atenção e concentração para essas coisas é foda. E você entrou no partido por quê? Porque a gente tinha mesmo uma visão de uma sociedade possível, a gente tinha uma vontade de transformar as coisas. Eu tenho pensado nisso mesmo, porque entrei no Partidão e não num grupo mais porra louca ou numa coisa assim, Trotskista, por exemplo. Já que eu tinha uma série de ideias também de conteúdo meio anarquista, uma coisa você não tem muito aquele perfil, né? Mas aí que tá, o Partidão também fornecia algo que a minha alminha estava sentindo falta, que era um código preciso de regras, né? Uma espécie de tábua do que é certo e o que não é certo. Para o bem e para o mal, eu fiquei nesse barco durante muito tempo, né? Quanto tempo você... 10 anos. Meus ciclos são de saiu 10 por anos. quê?
Hã? E saiu por quê? Porque deu. Já tinha dado. Já tinha dado. Aí é meio por instinto que eu vou agindo também, sabe? Então, naquela hora em que eu saí, eu também não tinha muito argumento para sair. Eu estava com vontade de dar uma desbundada, de fazer história em quadrinho, de xeretar as minhas inquietações sexuais também, porque existia dentro do Partidão, como dentro de boa parte da esquerda, um bom número de códigos e regras em relação à sexualidade também, a drogas, comportamento dos companheiros, comportamentos e tudo, né? E a minha vida já estava chutando, literalmente, as paredes do... Qual a coisa mais marcante dentro da sua história? O que você... Porque assim que tanto é que esse rompimento se dá não só em relação ao partido, mas também em relação ao emprego que eu tinha na Gazeta Mercantil, ao casamento que eu tinha e a tudo, né? Foi uma fase da sua... É um... Você para de trabalhar com imprensa sindical? Ou continua? Paro. Depois dessa questão, né, que você sai do partido, sai do trabalho da imprensa sindical, tem essas mudanças familiares, esse seu pensamento sobre as suas questões sexuais, tudo. Aí você faz o que exatamente logo depois? Quer dizer, qual é o grande marco do Laerte? É a Circo. Essa é a época da Circo. Nessa época, o Toninho Mides, que era diretor da Circo, estava com a revista Chiclete com Banana bombando e ele teve a ideia de ampliar o leque de publicações da casa. E ele fez uma coisa que foi decisiva para a minha vida e para a vida do Glauco, por exemplo, que ele nos garantiu com adiantamentos de direito autoral. Isso era impensável. Mensais, né? Até hoje é uma coisa meio impensável. Ele garantiu uma base de tranquilidade para a gente mergulhar, então, vamos fazer quadrinhos. E daí esses adiantamentos eram descontados do que fosse feito para Chiclete com Banana, ou para Geraldão, ou para revistas. O fato é que possibilitou, de fato, eu sair, largar meus esquemas e ir para o quadrinho. O Glauco também. E do ponto de vista do seu desenho, do seu roteiro de quadrinhos, isso foi importante? Porque ter essa tranquilidade? Foi muito importante, o que mudou porque eu trabalho? estava tudo represado, né? Quando eu comecei a fazer... aí que tá, os meus movimentos em geral são meio instintivos e com um certo delay, assim, né? Com um certo atraso. Então, quando eu começo a fazer alguma coisa, o primeiro movimento, a primeira constatação é que era aquilo mesmo que eu queria fazer, né? Uma espécie de identificação, assim, quase mágica. Ah, nossa, era isso que eu queria fazer. E foi assim que eu comecei a fazer coisas para o Chiclete com Banana, que eu desenvolvi os Piratas do Tietê, daí o Luiz G e eu de novo nos juntamos, fizemos a revista Circo, e nessa ele não vai dizer que eu fui decisivo não, porque ele é que foi decisivo, porque quando ele viajou para Londres, a revista foi pro fundo do poço. Eu não consegui editar ela sozinho, né? Vamos para a próxima, Censor de Piada. Bom, isso é uma piada, isso é uma historinha muito recente e ela diz respeito à atual crise que as pessoas que têm essa discussão, esse debate todo sobre o humor, né, que tem povoado a mídia e também os tribunais, né? Eu sempre tive algum tipo de reflexão sobre o que eu estava fazendo. Nessa época que a gente estava falando, no início da aventura de quadrinhos, ou na época do Alboré e tal, eu gostava muito de ler sobre o humor. E eu li 2 livros, li mesmo. Livros assim, ensaio? Curtinho. Mas eram ensaios, não era? É um livro do Freud chamado O Xiste e a Sua Relação com o Inconsciente, e um livro do Bergson chamado O Riso. E foi muito importante para mim. Depois disso eu li vários ensaios, vários pequenos textos sobre humor e tudo, mas me fez ter esse encantamento de começar a refletir um pouco sobre essa atividade, que se por um lado ela só é bem sucedida quando é feita com naturalidade, quando ela brota, né? Sem censura, sem porra nenhuma,
Por outro lado, também ela é, para mim é tão encantadora que ela merece a reflexão também. E eu nunca deixei de ser meio comunistinha, nunca deixei de ser meio Provocador, militantezinho, militante mesmo, assim, né? De querer fazer algum tipo de trabalho ideológico. Você trabalhou muito tempo em redação mesmo? Trabalhei 10 anos, foram os 10 anos da Gazeta Mercantil. E você curtia viver em redação? Não, é muito... Porque hoje não precisa mais, né? É muito barra pesada, muito chato, muito... Eu morava em Pinheiros, também tinha a coisa do tráfego, né? Ir e voltar, eu trabalhava à noite, era bem desagradável. E o trabalho na Gazeta, muito cedo, ficou desagradável em si, né? Ficou uma coisa arrastada, assim. Não é um trabalho que eu tenho orgulho de ter feito, não, e costumo esconder. Se você não tivesse mencionado... Mas deve ser, ter alguma importância tem. Vamos para o próximo, Ricardo. Essa é a história que mais é citada em congressos de quadrinheiros, sabe? Essa é a história do segredo do morcego. Eu usei o Batman para fazer uma história dos Piratas do Tietê. Nessa época eu estava fazendo a revista Piratas do Tietê, né? Dentro da fase da Circo. Eu já tinha feito muita coisa para Chiclete com Banana, para Geraldão também, e para Circo, para a revista Circo. Essa aí é a fase da revista Piratas do Tietê. E é a fase 2 da Piratas do Tietê, porque no início ela tinha o formato daquela revista que era do Enfio, sabe, que era mais horizontal, né? Então, nessa fase, ela já estava assim dentro do formato de revista americana mesmo, padrão. Eu gostava muito de fazer experimentos desses com os Piratas do Tietê, sabe? Desenhar cenários e desenhar navios. E foi uma época que eu acho que eu progredi muito, assim, no desenho, na construção de roteiros, na construção de páginas, né? Foi uma época bem legal. Você é rápido para desenvolver o personagem, você fica curtindo esse personagem, põe sombra, põe barba, tira a barba, não sei o quê. Ou você faz uma coisa mais rápida? Como é que é com o personagem? É mais pro rápido do que pro elaborado. E eu geralmente faço personagem para durar uma história só. Em princípio, os Piratas do Tietê eram para ser personagens de uma história só, como foram tantos outros, assim. Palhaços Mudos também era para ser de uma história só, como foi a Dona Mercedes, assim. Eu gosto de personagens que são de uma história, né? Pontuais. E por que você acabou desenvolvendo ou foi a pedidos? Eu acho que é um pouco a natureza da profissão também. A natureza da profissão do quadrinista tem esse requisito, né? Se pede a repetição, a criação de séries, a criação de personagens. Para você trabalhar com quadrinhos em diários, então, em tiras, né? em jornal, que foi o que todos nós acabamos fazendo depois do fim do ciclo das revistas de banca, para fazer a tira diária, então, é quase obrigatório, né? Você criar personagens. Quando você fala que faz quadrinhos no jornal, a primeira pergunta que um leitor mais ou menos desavisado faz é: qual é o seu personagem? Quais personagens você criou? Porque é isso, associa-se o quadrinho à existência de personagens. Você já teve a angústia do Conan Doyle ou do Angeli querer matar algum personagem? Não. Eu acho que eu nunca levei meus personagens tão a sério no sentido de criaturas vivas, né? Eles nunca te incomodaram em nenhum momento? Nunca me convenceram, não é que me incomodaram. Nunca te convenceram. O Angeli não, o Angeli é um mestre criador de personagens e os dele realmente são pessoas vivas, inteiras, têm uma complexidade e uma coerência igual a de uma pessoa como eu ou você, maior que a minha, inclusive. Então, quando se trata de se livrar daquilo, é preciso elaborar um plano mesmo, um crime perfeito. Você tem que, não pode deixar... Deixa eu te falar, se eles não chegam a te convencer, mas você... em certa forma, em alguns deles, você passou muito tempo junto com eles, né? É verdade. Esperando que eles te convencessem? Eu não sei, tem uma coisa
tem uma coisa do costume também, do desenvolvimento vegetativo da coisa, né? Principalmente quando você está fazendo tira diária, é muito cômodo trabalhar com personagens também. Para mim funcionava assim, eu tinha, sei lá, os gatos, por exemplo, então eu propunha mentalmente uma situação para os gatos e eles quase trabalhavam sozinhos. Era Overman, deuses, personagens assim mais redondos, né, mais consistentes, quase trabalha sozinho, assim, você só tem que ir desenhando. Escuta, as pessoas te param na rua, ou restaurante, isso acontece muito, inclusive com o escritor, e eu sei que quadrinista também. Te param na rua e falam assim, ó, esse cara que está do meu lado, ele é um personagem, você precisa conhecer esse cara. Fazem. É muito chato. Não é chato, a pessoa está na melhor das intenções, eu nunca vou bloquear esse tipo de aproximação, porque é afeto, né? É afeto. Procuro entender o meu trabalho de uma maneira mais ou menos estruturada, assim, mas cada vez mais eu verifico que ele é fluido.